Marcos, capítulo de número 11. Amém? O versículo coloca para nós 12, 13, 14, tá bom? Bota o blocozinho aí. E aí você dá uma olhada na sua tradução. Tem algumas coisas que eu vou falar para você, tá bom? E aí que você pode conferir na passagem que eu vou mandar para você, tá certo? Então vocês podem dar uma olhada, porque às vezes se a gente fizer toda a leitura daquilo que a gente quer falar, aí a gente acaba imprensando, né, a palavra, que é a revelação dela, tá bom? Até porque esse momento aqui é o momento onde nós ministramos a palavra que nós lemos, que nós meditamos, que nós aprendemos, tá bom? É o momento do culto, não é o momento para você ler Bíblia, tá certo? Às vezes pode acontecer, da gente olha para uma passagem, aí a gente, né, arrocha o nó e sai lendo o resto ali, e acaba esquecendo que aqui não é o momento para ler, né, em estado de meditação, que é aquele momento que você faz em casa ou em qualquer ambiente, tá bom? Isso não, esse é o momento onde a gente escuta o que o ministro que está na incumbência da ministração da palavra recebeu do Espírito Santo no seu coração e que vai poder ser aplicada na sua vida, tá bom? Para promover algum tipo de crescimento. Isso tudo dentro do universo, dentro do reino, né? Dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus, tá bom? Então a gente trabalha dessa forma, para que fique bem explicado e bem lúcido, para que a gente cresça também, até nessas mínimas informações. Amém, queridos? Então assim, essa passagem de João, vocês estão lendo comigo, elas são bem simples, mas elas nos levam para uma meditação poderosa, aonde vai produzir algum crescimento em nós, nos leva para um lugar onde a gente vai compartilhar do cenário da época, algumas informações da época, né? Vamos levar em consideração o contexto, o que aconteceu, tá bom? Então, para que nós possamos realmente crescer algum degrauzinho a mais nessa noite, ou então estejamos em uma oportunidade de crescimento a respeito dessa palavra dessa noite, tá bom, queridos? Marcos capítulo 11, enquanto é projetado aqui de novo, por favor, ore comigo. Pai, eu coloco diante da sua presença a minha vida e a vida de cada um que está aqui nessa noite. Nós queremos te pedir uma oportunidade poderosa nessa noite, Deus, de sermos abençoados, acrescentados com cada informação que o Senhor usar a minha vida, Pai, para estar derramando sobre cada um que está aqui nessa noite. Que a sua palavra, ela encontre guarita, ela encontre terra fértil, em nome de Jesus. É ela quem nos muda, Pai, é ela quem nos reposiciona, é ela quem nos reconfigura, é ela quem organiza, ó Deus, a nossa vida. E nós queremos crescer nesse entendimento em nome de Jesus. Queremos nos lançar sobre a oportunidade dessa noite. Queremos aproveitar cada instante, cada momento, Pai. Aqui, nesse momento de palavra também, como nós aproveitamos aqui no momento do louvor, da confraternização e todos os outros momentos do culto. Te louvo em nome de Jesus e peço a sua cobertura, Espírito Santo, a sua ajuda. Peço que você se torne dono desse momento e que você possa atingir cada um dos nossos corações, indo mais além do que a minha limitação não consegue ir.
Em nome de Jesus, que cresçamos com as informações contidas nessa palavra, porque todas falam de vida, todas promovem vida em nós, e todas elas visam atingir, ó Deus, a reconstrução, nos levando ao modelo do Éden, ao modelo da intenção da criação do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos lá, começa 2 voluntários para a salinha. É o que aparece lá, aparece aqui, viu? Já deu certo? E também lembrar sobre a oração da madrugada, né, Paulinho? A oração da madrugada, de 5 da manhã às 6 da manhã, aqui no auditório. Sempre haverão coordenadores, e quando cada coordenador for mudando, vamos estar colocando outros, e a oração é de 5 às 6 da manhã, até o dia do arrebatamento, amém? Essa é a proposta, e graças a Deus que diante de desafios, né, nós temos a ajuda do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Deus Espírito Santo, para estar nos ajudando, né, nesses desafios. Então venha, querido, venha, nem que seja um dia, nem que sejam 2 dias na semana, venha, em nome de Jesus. É uma oferta poderosa, é um sacrifício racional poderoso que você vai estar fazendo. Quando você chegar, vai estar o nosso irmão Eugênio ali, lhe recebendo, abrindo um portão, e quando você chegar lá, já vai ter o coordenador, tá bom, para estar fazendo esse momento de adoração ali e de batalha espiritual. A gente ora pelo Brasil, depois ora pelo Ceará, depois ora pelo Maracanaú, os bairros, congregação e pela nossa vida. Amém? Então, são momentos desafiadores. Realmente não é fácil. Largar o lençol, né? Largar a rede, a baladeira, largar a caminha gostosa, não é fácil. Mas né, nós somos convocados por Deus para termos uma vida onde nós somos conscientes a respeito daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, se a proposta é mais desafiadora, as respostas são maiores, tá bom? Então, não invalida sua oração do secreto, tem que continuar buscando, entrando no seu quarto secreto, mas é uma oportunidade coletiva poderosa, irmãos, você se levantar às 5 horas da manhã. Eu costumo dizer que quem levanta 5 horas da manhã para sair de casa, na verdade, para chegar às 5, você acorda umas 4, né? Se for mulher, acorda 1 da manhã, não, estou brincando. Mas a mulher deve acordar umas 4 horas, o homem deve acordar umas 4h20 por aí, então você acorda mais cedo. Então eu costumo dizer que quem vem para uma oração dessa 5 horas da manhã, não está brincando, irmão. Não está brincando, caba desse uma mulher dessa. Não está brincando. Então o ato de sair de casa, limpar os olhos, vir com sono, o corpo dizendo fica, e você dizer eu vou. Quando você chega aqui na igreja, qual é a informação que você está dizendo para Deus? Eu te levo a sério. Ah, e o resto da minha vida eu não levo a sério. Não, não. Cada atitude que você tem de entrar no quarto, você está dizendo para Deus, eu levo a sério, Senhor, a sua palavra, eu levo a sério ao Senhor. Né? Quando você visita, quando você ama, quando você perdoa, quando você cuida, quando você prega, quando você vai, quando você volta para Deus, você está deixando informações para Deus. Por isso que Jesus diz, pelo fruto é que se conhece a árvore. Tá bom? Então, é baseado em frutos, atitudes, né? Então, as informações que nós lançamos para Deus é por meio de atitude. Por isso que Jesus fez a representação completa. Ele mostrou, né, como fazer e depois deixou a palavra para selar aquilo que ele fez, tá bom? Então, oração da madrugada, 5 às 6 da manhã, se desafia a você mesmo para vir, tá bom? Essa informação chegará a Deus bem alinhada, dizendo que você não está brincando,
Realmente serviu para batalhar, tá certo? E isso é poderoso. Queridos, vamos lá começar a raciocinar aqui. A Bíblia Sagrada é uma manifestação divina que visa, tem como objetivo, atingir todas as áreas caídas dentro de nós, organizando-nos. Ela visa atingir as áreas que estão abertas, estão digitadas, estão calculadas, estão todas programadas para trazerem uma caminhada antagônica aos princípios e à vontade de Deus. Então a Bíblia vem e ela me pega e ela começa a construir em mim os caminhos de Deus, a vontade de Deus, ou seja, ela começa a bloquear, né, as minhas saídas carnais, as minhas saídas caídas. Por isso que o Evangelho, ele é imutável, a palavra de Deus é imutável, ou seja, ela não negocia com ninguém. Mas assim, Senhor, e se eu fizer assim? Ela não negocia, ela estabelece um princípio e pronto. Até porque o que é perfeito não precisa sofrer mudanças, só precisa de mudança o que é imperfeito. Então Deus vai dizer na sua palavra, porque a lei do Senhor é perfeita. Entendeu? Então o que é perfeito não precisa ser mudado, porque já é perfeito. Então ela é imutável, ela não negocia com a gente. Quando a Bíblia Sagrada diz, filhos, honrem seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Deus está dizendo para nós que quando eu derramo honra sobre meu pai e sobre a minha mãe, é uma semente que é lançada e que o maior colhedor será eu. O maior beneficiado nessa colheita é o que planta. E aí quando eu honro meu pai e minha mãe, então existe um cumprimento espiritual determinado por Deus que blindará a minha vida, me acompanhará, para que os meus dias, né, eles se alonguem aqui na face da terra. Então, diante do ponto de vista de Deus, é normal que a morte esteja capturando os velhos, né? Então a Bíblia vai dizendo, até os 70, irmão, é canseira, né? E depois até os 80 vai piorando, né? É uma forma da Bíblia, né, didatizar esse entendimento, esse envelhecimento físico. Então o que Deus está dizendo para nós é que Ele não muda, sua palavra é perfeita. Então ela atinge as áreas desorganizadas dentro de nós. E eu costumo dizer que na queda do Éden, foi a maior catástrofe que a humanidade já pode sofrer, foi no Éden. A queda foi tão grande, que a casa caiu e desorganizou tudo dentro. Aí eu costumo dizer que o aparelho sanitário do banheiro foi para o quarto, o guarda-roupa foi para a sala e o sofá foi para dentro do banheiro. A gente está todo desorganizado. Aí Davi diz, em pecado eu fui gerado, em iniquidade minha mãe me concebeu. E o pecado é o desorganizador. Ele atravessa na nossa vida, ele arrebenta com tudo. Então nós temos essas inclinações já no nascimento. Então quando eu vou nascendo ali, que eu vou crescendo, eu já tenho uma disposição caída. Por isso que a gente dá verdura, irmãos, para o menino, e o menino não gosta. 1 ano. 1 ano e meio, ninguém ensinou nada, o menino não está nem em condições de aprendizados nessa área. Aí é preciso, né, botar o menino para assistir o Popeye, para o menino gostar de espinafre, de verdura. Aí você usa todas as táticas possíveis para dizer, olha, quer ficar forte? Porque normalmente a inclinação da criança, né, já vem envolvida por essas coisas que não prestam, né? E aí se você tira uma verdura e você troca por um Big Big, irmão, uma Coca-Cola, uma coisa que não presta, o menino
faz uma recepção rápida, né? Um Nescau, você bota chocolate. Acho que eu não sei quem é mais cara de pau, irmão. Se é os produtos, né, que vem aí no comércio que diz assim, ó, vitamina A 20%, Nescau, olha, vitamina B 30%, cobertura nutritiva 285. Eu não sei quem é mais doido, se é quem fala, bota isso na embalagem ou a gente que dá os filhos e bebe. Então, a nossa inclinação é caída. A palavra vem nos orientar. Aí quando ela começa a entrar, aí ela começa a organizar a minha vida. E ela começa a tirar o sanitário que está no quarto e leva para o banheiro de novo. Aí tira o guarda-roupa que está lá na sala e bota dentro do quarto de novo. E aí, na medida que a gente vai se envolvendo com a palavra, é na medida em que a casa vai se organizando. E o incrível é que quando a casa se organiza, ela vira um bem-estar para quem mora na casa e vira uma referência para quem visualiza a organização da casa. Por isso que a Bíblia Sagrada fala de sinais. Os sinais seguirão aos que crerem. Que crerem em quem? Em Jesus e nos sinais. Porque tem gente que só crê em Jesus e não crê nos sinais, os sinais não acompanham. Mas quando você crê também nos sinais, ou seja, onde é que os sinais estão expressos como referência? Na palavra. Então quem vive a referência da palavra vira uma referência bíblica. Aí Paulo diz, vós sois cartas abertas e lidas por todos os homens. Porque essa é a visão. Eu preciso ministrar o Evangelho com a boca, mas a explosão da ministração do Evangelho é por meio da minha vida transformada. Onde as pessoas olham quem eu era e depois percebem que houve uma mudança, uma transformação, e elas conseguem localizar quem é o autor dessa transformação. Por meio da nossa boca, por meio da boca dos outros. E aí é onde a efetivação do anúncio do Evangelho ganha intensidade. É quando aquele que divulga vive o que divulga. Por isso que Deus vai tentar trabalhar em nós, por meio da sua palavra, uma organização que vai sinalizar que Ele é real, que Ele é amor, que o seu reino é real, que a eternidade é real, e as intenções, né, de Deus para cada uma dessas pessoas, que verão a nossa vida como essa casa organizada e referência. É aí onde nós aplicamos a evidência do Evangelho e alcançamos êxito. Então, o que é que a Bíblia Sagrada vai trabalhar aqui? Nós vamos ler agora um texto que Jesus Cristo vai estar falando. Então eu não posso me ater e me perder no texto e deixar que vire uma história de 2000 anos atrás. Não, porque isso aconteceu há 2000 anos atrás. Mas ficou registrado até os nossos dias hoje. Por quê? Porque existem oportunidades e crescimentos poderosas para o nosso cotidiano, para a mudança nas nossas vidas, alcançando os detalhes dela e fazendo uma demarcação territorial do céu aqui aonde nós vivemos na terra, queridos. Então a palavra diz assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, vírgula, se você pegar em outra tradução, vai dizer Jesus teve fome. Aí, cada mergulho é um flash, irmãos. Pode deixar no 12, abre. Cada mergulho é um flash. Então, a oportunidade, se a gente mergulhar muito na palavra, você vai conseguir ministrar o Evangelho do da vírgula, do NO, do DIA, seguinte, tudo. Então, cada mergulho é um flash. Deus não perde uma oportunidade, não há um movimento, né, declarado na palavra que não sirva como mantimento, alimento e nutrição para todos os seres humanos que têm acesso a ela. Então, no dia seguinte, quando saíram, ou seja, Jesus está aqui,
dormiu com seus discípulos, aí se acordam pela manhã, pela madrugada, não sei. E agora Jesus se acorda e diz que saíram de Betânia. Se saíram de Betânia, porque estavam onde? Em Betânia. A Bíblia trabalha essa simplicidade, querido. Então saiu de Betânia, da casa de Maria, de Marta, de Lázaro, e estão saindo. Quando Jesus está saindo de lá, teve fome. Marta acho que dormiu até mais tarde, porque Marta era boa de fazer comida, né? Nesse dia, acho que Marta ou dormiu mais tarde ou foi para a oração na madrugada. Mas Jesus saiu com fome. Ou então acordou e não tinha comida lá, né? Não sei. A Bíblia Sagrada diz que Jesus teve fome, e aqui eu já tenho uma oportunidade de entrada. Primeiro, Jesus era 100% Deus e 100%. Então eu posso ter liberdade de fazer uma aplicação de dois formatos. Primeiro, que ele teve fome como ser humano. E segundo, que ele teve fome como Deus. É isso que a palavra nos dá, essas oportunidades de aplicação poderosa. Então, como ser humano 100% homem, ele teve fome. Então, essa informação, irmãos, né, não acrescentaria muito nessa noite aqui para nós. Então, nós podemos fazer o quê? Uma aplicação espiritual. Jesus teve fome. Por quê? Como Deus, ele também teve fome. João, capítulo de número 4, tem um episódio que ele vai ter com a mulher de Samaria. Para que nós entendamos, a Bíblia Sagrada diz que quando vai começar no capítulo 4, Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim: e Jesus vai passar por dentro de Samaria porque era necessário. A palavra necessária aqui, ela é lançada na mesma intensidade da palavra necessária que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando a palavra utiliza a palavra necessário, ela está dizendo que existe uma vitalidade aí. Então não existe outro caminho de vida. Aí ela, quando não existe outro lugar de vida, outra oportunidade de vida, ela diz, então isso daqui é exclusivo, então é necessário. Por isso que ele vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, não tem negociação, é necessário nascer de novo. Se quer entrar em qualquer lugar, você negocia, ou tem oportunidade para. Mas no reino dos céus, para ver e entrar, é necessário. Aí ele diz que Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, a Bíblia diz, é necessário que ele passe por Samaria. Por quê? Porque Samaria era um lugar que ficava entre os dois lugares que Jesus estava, da onde ele estava saindo e para onde ele ia chegar. Então, entre Judéia, Galiléia, né, e outras cidades, dependendo do ângulo, a Samaria ficava no meio. Então, vamos lá, vamos utilizar aqui o nome, né, Judéia e Galiléia. É como se fosse o quê? É como se fosse o Acaracuzinho aqui, e como se lá fosse o Novo Maracanaú. Então, para eu chegar aqui em Novo Maracanaú, e aqui como se entre os dois bairros, eu não lembro aqui se é Cidade 2000, é? ID 2000? DI 2000. Bonito o nome, né? Então é como se o DI 2000, tem alguém de lá aqui? Não. Bem aqui, tem um lugar aí chamado DI 2000. Então vamos chamar aqui Acaracuzinho de Galiléia. E vamos chamar, né, lá o Novo Maracanaú de Judéia. E o DI 2000 é Samaria. Então a Bíblia Sagrada diz que normalmente os discípulos, quando ia passar de uma dimensão para outra, eles não passavam por dentro de Samaria. Por quê? Porque tinha uma intriga dos judeus com os samaritanos. Porque os judeus olhavam para os samaritanos, e mesmo muitos deles tendo sangue judeu, dizia, são nossos inimigos, se corromperam, casaram com outras nações, deram as mulheres, tomaram os homens de outras nações, misturou, não é puro, a raça não é pura. Então, os judeus tinham intriga com os samaritanos. Então a gente costumava dizer no discipulado que era Tuf e Ceará Amor. Não dava para se encontrar, irmão.
Era briga. Aí, o que é que os judeus faziam? Para não passar em Samaria, por dentro de Samaria, eles iam lá na Pajuçara. Ao invés de pegar aqueles caminhos da Lunelli ali. Quem está me acompanhando? Quem não mora aqui, aí é uma rua bem aqui depois do posto, que dá bem fácil acesso. Então o que é que eles faziam? Em qualquer oportunidade bíblica existe oportunidade de aprendizado, então vamos lá. Está aqui a Judéia, eu quero ir para a Galileia. Se eu quiser, vamos aqui estruturar didaticamente, se eu quiser passar por dentro de Samaria, são só o quê? 2 quilômetros. Mas existe um desconforto dentro de Samaria, existe uma intriga. Existe uma intriga cultural, existe uma tradição de que os povos estavam em conflitos, ou seja, a tradição sustentava que não havia negociação. Aí o que é que eles faziam? Ao invés de caminhar 2 quilômetros, porque por dentro de Samaria, eu prefiro sustentar a tradição, o que a tradição me diz, se essa tradição vai contra os princípios de Deus, né? Aí, paciência. Então olha só, a construção. Você vê que no capítulo 4, antes de falar da história da mulher de Samaria com Jesus, a palavra já vem me dando a oportunidade de crescimento, dizendo que é necessário passar por Samaria, porque cada mergulho no Evangelho, na palavra, é uma oportunidade de crescimento e de aplicação na nossa vida. Então, os judeus, todas as vezes que eles queriam passar para lá, eles preferiam que passar por fora 10 quilômetros do que andar 2 quilômetros por dentro de Samaria. Se a proposta é se exercitar, seria maravilhoso, mas não era. Se a proposta é fortalecer as canelas, seria maravilhoso, mas não era. Era a sustentação de uma tradição que dizia: vocês são água e óleo, não se misturam. Aí Jesus chega e diz assim: nenhum é óleo, os dois são água. E eu vou passar por dentro de Samaria. Os discípulos devem ter alertado Jesus de tudo que foi forma. E conjecturando, Jesus deve ter dito: eu não me movo por tradição, embora eu a respeite. Eu me movo pela verdade. Vou passar por Samaria. Nós vamos passar por dentro. Porque o que está desorganizado, eu vim organizar. Porque o que está desalinhado com o reino dos céus, eu vim aliar, e essa é a minha proposta. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Ou seja, eu não vim para bagunçar mais e anunciar o juízo dizendo: está errado e desorganizado, vai tudo para o inferno. Não, eu vim dizer: olha, está desorganizado, mas se vocês me permitirem entrar na casa, eu boto o que é do banheiro no banheiro, deixo o que é no quarto, e o que é da sala na sala, e o que é da cozinha eu deixo na cozinha. Então, dentro de vocês não existe uma oportunidade de reconstrução a respeito do que desorganizou, embora vocês tentem, mas eu trago essa solução. E a Bíblia diz que ele passa por dentro de Samaria. E o incrível é que quando ele vai passando dentro de Samaria, lugar de conflito, porque os samaritanos não suportavam ver os judeus e vice-versa. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele, sabendo que os discípulos judeus, junto como ele, que era judeu também, não estava ainda em condições maduras de fazer um bom processamento do que iria acontecer, Jesus fala o quê? Estou com fome, vamos comprar comida? E aí eu acho que João, sempre ficava um com Jesus, né? Jesus ia para cá, levava João, levava Pedro, ia para lá, levava Tiago. Nesse dia eu acho que quiseram ficar, Jesus disse: não, vai tudinho. E aí a Bíblia Sagrada diz que quando todos vão, e a Bíblia é bem clara para dizer que eles foram comprar comida. Diz que quando eles saem da dimensão do olhar, em algum momento ali, Jesus se aproxima do poço. E ele chega antes da mulher. Por quê? Porque historicamente falando, né, e rapidamente falando,
tinha uma mulher chamada mulher samaritana, e essa mulher, dentro da história da época, era uma mulher que Jesus chegou para ela e disse: mulher, cadê teu marido? E ela diz: não tenho. E Jesus disse: falaste a verdade, porque já tivestes 4, e o que agora você está com ele não é seu. Aí está ruim, tá? Então essa mulher, ela tinha uma fraqueza. Então a fama dessa mulher, na dimensão de Samaria, naquelas regiões, era de uma mulher que caía na fraqueza, né? De ficar com maridos de outras mulheres. Eu sei que as mulheres iam normalmente buscar água tudo junta, no poço de Jacó. Elas iam todas juntas pegar água lá. Então elas iam no horário mais cedo. Por quê? Porque se eu posso pegar água, irmão, mais cedo, quando o sol está mais fraco, por que eu vou pegar meio-dia? Vocês concordam? As águas faziam parte do quê? De lavar roupa, a comida. Então a água era necessária, como é nos nossos dias de hoje. Então as mulheres iam mais cedo. É porque hoje, queridos, quando a gente fala 8 horas, 9 horas, o sol está em tempo de rachar o miolo do quengo, irmão. Eu me lembro que eu ia estudar lá no Presidente Roosevelt, lá no Otávio Bonfim. Alguém conhece? Conhece, Manilo? E eu descia no Otávio Bonfim, no trem da Refesa. Aí eu pegava o Otávio Bonfim, tu lembra, né, Jair? Tu ia para o outro lado, né? Segurando as portas só às vezes. Aí, antes da conversão, né, irmãos? Aí eu pegava e descia no Otávio Bonfim, e eu saía andando na Bezerra de Menezes até o Presidente Roosevelt, que era o colégio. Eu me lembro que quando eu saía de casa, irmãos, eu saía com o meu pão, com ovo dentro, e o copo de bananada, no caminho da estação, que era, o antigo nome era Pajuçara, né? 6:30 da manhã, o sol abraçava. Hoje, você pode ver, 6:30 da manhã, o sol dá voadora. Os médicos dizem: mamãe, leva a criança para tomar sol. A mulher só falta não conseguir, porque quando dá 6 horas da manhã, o sol, é ou não é? O sol já está estrondando já. Agora, imagina 2000 anos atrás, irmão. Umas 9 horas, deveria ser muito confortável buscar água. Então as mulheres iam tudo de conjunto, pegar água, né? Aquele negócio na cabeça, equilibrando, pegar água. E a Bíblia diz em João 4, que a mulher samaritana foi que hora? 12:00 em ponto. Por quê? Ela era intrigada das demais. As mulheres tinham raiva porque ela pegava os maridos um dos outros e dizia: a gente lá uma pisa, né? E a mulher ia sozinha pegar água. Jesus está lá no poço, sozinho, esperando quem? A viajante do meio-dia. Porque aquilo que os outros sentenciam, aquilo que os outros desprezam, aquilo que os outros têm incompatibilidade para se lidar, Jesus sabe lidar, está aberto para lidar e não desiste dessa condição. Como é que você está aqui essa noite, querido? Quem é você essa noite? Está se sentindo culpado, culpada? Acha que não tem mais saída para a tua vida? Ainda bem que eu estou pregando o Evangelho, que no original significa boas notícias. Tem jeito para você. Tem jeito para a sua casa. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para a sua alma. Tem jeito para a sua história. Ainda tem o que ser construído na sua vida, desde que você deixe o organizador Jesus entrar dentro da casa bagunçada. Jesus estava esperando a mulher sentada no poço. E se eu fosse aqui um pouco mais espiritual, eu ia dizer: uma fonte sentada noutra fonte. Jesus espera, a mulher chega. Quando a mulher chega, Jesus diz: mulher, me dá água. Quando a mulher olha para Jesus, que vê ele vestido de judeu, que ela lembra da tradição, porque, queridos, pense
nos dispositivos que atrapalham quando a gente olha para Jesus. A graça, a palavra prega um Jesus, querido, mas a tradição faz a gente enxergar judeu. Faz a gente enxergar a intriga. Faz a gente enxergar a tradição. Como é que a gente está olhando para Jesus, querido? Até os meus 18 anos eu olhei para Jesus como? Por meio da tradição. Por isso que eu tenho autoridade para falar isso. Aí Jesus está esperando. Aí quando Jesus se apresenta, irmãos, quem é que se apresenta? O organizador da casa. Quem é que se apresenta? O hidratador da sequidão da alma. Quem é que se apresenta? Aquele que vai derramar nutrição, né? sobre a fraqueza do espírito, sobre a fraqueza do corpo, sobre a fraqueza da existência. É aquele que vai chegar para suprir. Ele está ali na frente. Mas existe uma tradição. Aquela mulher, quando olha, ela não consegue desvincular o Salvador, o Messias, o solucionador da tradição. Então, quando ela olha, ela toma um susto. Ela deve dizer agora: me livrei das mulheres, mas está esse judeu aqui. E ela diz: como é que o senhor judeu, sendo judeu, pede água a mim, sabendo que eu sou samaritana e sabendo que aqui é Samaria, meu filho? Acho que o senhor está desavisado. E Jesus diz para ela, e diz: mulher, se tu soubesses quem sou eu, se tu soubesses, I am, é assim, né? Se tu soubesse quem eu sou, mulher, soubesse quem está conversando contigo agora, preste atenção, querida, aqui é uma fonte de Jacó nessa noite, viu? Jesus está falando com a gente agora, é só você captar. Quem explora o culto é você. A comida está em cima da mesa, irmão, arrocha o norte. Jesus chega e está dizendo assim, ó: ah, se tu soubesse quem está aqui. Jesus está falando isso. Isso aqui não é um livro, irmão, isso aqui é uma pessoa. Quando você recebe a palavra, você recebe o próprio Jesus. Por isso que se ele diz, que o mesmo Jesus que abre a boca para dizer: se vocês estiverem em mim, é o mesmo que abre para dizer: se as minhas palavras estiverem em vós, é a mesma coisa. Aí ele diz: ah, mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo. Ou seja, em outras palavras, ah, se tu soubesse a oportunidade que tu está tendo agora, ao vivo. Abraão ansiou ver o meu dia e não viu, mulher. Ele viu, mas numa dimensão não tão exata como tu está vendo. Mulher, tu está tendo uma visão agora privilegiada, 3D. 3D, não estou errando não. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que no contato com a mulher sai de lá, vislumbrada com ele, para anunciar que era o profeta. És tu o Messias que havia de vir? Aí Jesus abre a boca e diz assim, ó, irmão, Jesus não dá rodeio, ele diz assim, ó: sou eu mesmo. Esse cara sou eu. Alguém que pode pregar isso sou eu, que sou Roberto Carlos, meu nome. Quando a mulher sai, presta atenção, irmãos, ó, presta atenção. Jesus chegando no poço e os discípulos indo, saindo de vista para comprar comida, lá na padaria. Jesus saiu de vista, Jesus chega e senta, pronto, não tem mais nenhum não. Quando Jesus está vendo, a mulher chega. Quando a mulher sai para dizer para todo mundo que era o profeta que havia de vir, a mulher desaparece, quem é que vai chegando? Os discípulos, cheios de comida. Aí lá chegam eles vão chegando, e na chegada que eles vão chegando, em algum momento eles conseguem ver essa projeção da mulher samaritana e entender que ela estava em contato com Jesus, que estava lá no poço, paradinho, esperando. Aí quando eles vão chegando, que eles olham, a Bíblia diz que eles não ousam falar nada. Aí chega para Jesus, chega assim e diz assim: Senhor, mestre, está aqui a comida. Aí Jesus diz: quero mais não. Aí aquilo embaralha a cabeça. Ele disse: não quero mais não, como assim? O Senhor não mandou a gente comprar comida e agora diz que não quer mais? Aí Jesus diz: eu tenho uma comida que vocês não entendem.
Eu tenho uma comida que é diferente dessa. Aí Jesus termina dizendo, porque a minha comida, agora quem está falando não é o homem 100%, é o Deus 100%. Porque o homem 100% tem fome de pão que eles foram comprar. Mas agora quem está falando é o homem, é o Deus 100%. E Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, o que é que a gente pode aprender aqui em nome de Jesus, querido? Quem está prestando atenção? Jesus se alimenta do alimento que nós comemos dele. Sabe como é que Deus se satisfaz? Quando o pão da vida é alimentado, é consumido, quer dizer. Quando a gente consome a palavra, Jesus se alimenta, é isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo, eu mandei vocês buscarem comida para mim, mas agora essa mulher conseguiu arrancar de mim, essa mulher conseguiu receber da água que eu dei, eu derramei água sobre ela e ela tomou, eu derramei comida sobre ela e ela tomou, ela aceitou, ela está envolvida na comida que eu dei, eu estou satisfeito. A fraqueza da igreja, a fraqueza do ser humano, irmãos, é não se alimentar da comida que ele disponibiliza. É isso que enfraquece a nossa missão de ser humano. Então, aqui em João, Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, voltando de Betânia, ele teve o quê? Fome. Aí agora, Jesus vai dar outra pedalada espiritual, queridos. Joga para nós, Abner. Ele agora vai dar outra pedalada espiritual, ou seja, ele vai pegar essa passagem de novo, de 12, teve fome, e ele vai transformar ela de novo numa aplicação espiritual poderosa. Ele vai dizer aqui, ó, teve fome, no 13, Abner. Leia comigo aí. E vendo de lá, pronto, lá vem Jesus com os discípulos. Saindo de Betânia, Jesus, rapaz, estou com fome. Aí lá vem a oportunidade de crescimento espiritual. Aí ele vai saindo com os discípulos. Aí a Bíblia diz, e vendo de longe, o que foi que ele viu? Uma figueira. Jesus vê a figueira. O que é a figueira? A figueira é essa representação maciça dessa tradição, né, religiosa, ou até mais profundo que é isso. Significa a figueira. Quando eu olho para a figueira, cada mergulho é um flash, né? Deus está lá no jardim do Éden, quando ele chega, ele diz, Adão, Eva, cadê vocês? Aí a Bíblia diz que eles estavam escondidos. Por quê? Porque eles disseram que estava nu. Estávamos nus, por isso nos escondemos do Senhor. Ou seja, estávamos descobertos. Aí Deus pergunta, quem foi que disse para vocês que vocês estavam descobertos? Aí eles começam a falar, não, a serpente que não sei o que, começa a jogar a culpa. A Bíblia Sagrada diz que no diálogo de Deus com eles, Deus olha e diz que eles olham assim, Deus, então a gente, percebendo que estava descoberto, a gente cozinhou folha de quê? De quê, irmãos? Figueira. Gênesis. A gente cozinhou folha de figueira, ela ficou molinha, aí a gente se cobriu. Aí Deus pega e faz o quê? E Deus diz, então Deus matou o animal e os vestiu. O que Deus estava dizendo para eles é que vocês caíram e não são capazes de se levantarem sozinhos. A vergonha que vocês se lançaram, vocês não são capazes de retirá-las. Não existe movimentação humana que seja capaz de vestir a queda de vocês, a vergonha de vocês. Vocês não podem fazer isso, mas eu posso. E a Bíblia diz que ele vestiu ele com pele de animal, mostrando para o cordeiro. Justamente porque Paulo, né, vai fazer um anúncio poderoso, que antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido sacrificado. É isso que Deus está representando ali. Eu gosto muito daquela frase que diz, a cruz está vazia, o túmulo também, o trono nunca esteve vazio. Ele nunca perdeu o controle. Então na hora da queda, Deus vai cobrir. Então quando Deus vai substituir a folha da figueira,
O que é que a figueira significa? Significa aquele que cobre, aquele que se esforça para cobrir sua própria vergonha, para cobrir a sua nudez de queda. E aí Deus vem e veste com a pele do animal, simbolizando o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, vendo Jesus de longe, ou seja, o 100% Deus e o 100% homem está andando ali. Essa olhada da figueira de longe está visualizando, queridos, o homem querendo cobrir a sua nudez, o homem querendo dar jeito na sua queda. Aí quando ele olha de longe, ele diz assim, ó, e vendo de longe uma figueira que tinha o quê? Folhas. Por que que isso entra em detalhe? Porque a Bíblia Sagrada não perde viagem. Quando diz que tinha folhas, existem registros poderosos de crescimento. Quando diz foi ver se nela acharia alguma coisa, tem crescimento. Então quando está dizendo que essa figueira, aí eu fiz essa exposição para vocês, rápida, diz que ela tinha folha. Por quê que ele diz que tinha folha? Porque vai dar sentido ao término da percepção. Foi ver se acharia alguma coisa, chegando a ela, não achou senão, e não era tempo de figos. Quando chega no versículo 14, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que, e Jesus falando, disse à figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos o quê? Ligado. Outra tradução vai dizer, Jesus amaldiçoou a figueira. Só que no versículo 13, coloca aí, Abner, vai finalizar dizendo uma coisa interessante para nós. O que é que diz no final? Não era tempo de figos. Espera aí, seria Jesus injusto, irmãos? Se não era tempo de figos, por que é que Jesus amaldiçoou a figueira? Está cobrando alguma coisa que a árvore não possa dar? Então seria injusto. Então se a gente tem certeza 100% que nele mora a justiça, então existe a oportunidade de aprendizado. Qual é? As figueiras que migraram para outros países, mudaram, tiveram mudanças. Assim como houve mudança à figueira lá do Éden. Mas se você estudar a história, em Israel, a figueira era uma árvore diferente. Que ela tomou uma projeção totalmente diferente das outras. As árvores aqui do Brasil, para a gente entender, quando ela tem folhas, a gente diz, opa, pode ter fruto. A figueira de Israel não. A figueira de Israel, ela funcionava assim, ó, ela era diferente. Por isso que na parábola da vinha, né? Na parábola da vinha que Jesus vai falar, ele vai dizer, olha, porque tinha o dono da vinha, que tinha uma figueira no meio. Era videira para tudo que era lado, cheio de árvore com uva, mas tinha uma figueira plantada dentro. Então, essa árvore era diferente das outras. O que é que a figueira tinha de diferente? É que ela, queridos, quando começava a crescer o fruto, no mesmo processo de crescimento do fruto, as folhas começavam a crescer também. As folhas brotavam simultaneamente com o fruto. E na hora que ela parava de ter fruto, as folhas caíam. Você está entendendo? Então na hora que você olhava para a figueira, ela nunca podia ter só uma coisa. Ela tinha que ter o quê? A folha e o fruto, porque os dois nasciam o quê? Simultaneamente. Então na hora que o fruto saía, que acabava o fruto, o que a planta fazia? A própria planta, dentro da sua constituição ali, já derrubava as folhas também. As nossas árvores não. Elas dão fruto, mas quando os frutos saem da sua estação, elas continuam com folhas. Então o que é que existe aqui? É que Jesus olhando e chegando na árvore, ele diz, tenham fome. Quando ele chega perto da árvore, ele diz, vou comer figa agora, porque se tem folha, tem fruto. Faz parte da composição da árvore.
Então Jesus diz, opa, estou com fome, estou vendo a árvore ali, se a figueira é uma figueira, se ela tem folha, está cheio de fruto, porque os dois nascem o quê? Iguais. Jesus aproxima e diz, vou pegar agora. Quando ele chega aqui, procura, e olha, e olha, e olha, tem folha, mas não tem fruto. Então Jesus não estava indo contra a árvore, sendo injusto e pedindo da árvore que ela não podia dar. Jesus estava indo contra o quê? A incoerência da árvore. Porque a figueira ela tem que ter fruto e folha ao mesmo tempo. E se ela tem folha e não tem fruto, essa árvore está incoerente. Se a árvore está vazia, só os galhos, seca, Jesus tinha passado direto, querido. Ou seja, ele tinha comungado com a situação. Às vezes o que falta muito em nós, queridos, constituído muito por peso de tradição e também pela acomodação que a tradição encontra na nossa natureza caída, é a exposição de quem nós somos para Deus. Deus não suporta a incoerência. E às vezes nós arrastamos essa incoerência de mostrar quem nós somos. O quarto secreto, queridos, é um dos lugares mais privilegiantes para quem quer revelar quem ele é. Quando a Bíblia Sagrada diz para nós, o mesmo Jesus chega e diz assim, entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto. Ele está justamente explorando em nós, ou seja, está justamente querendo manifestar em nós uma das manifestações mais poderosas de um ser humano, que é justamente no lugar de intimidade, aonde essa intimidade entre nós e o nosso Criador e o nosso Deus e o nosso Pai e o nosso tudo, nos colocará em condições aonde nós sofreremos a exposição necessária que implantará em nós a coerência do reino dos céus. É nisso que eu embaso, que eu comecei falando para vocês nessa noite. A coerência do reino dos céus, aonde eu faço a exposição daquilo que está implantado aqui do lado de dentro. Uma das coisas que tem muito derrubado, queridos, a igreja, os seres humanos em geral, é a incoerência, é a exposição de uma folha que é para carregar um fruto, mas quando se procura, só se encontra a incoerência de uma árvore que está vivendo desproporcionalmente a respeito da sua essência. As pessoas querem encontrar fruto, porque enxergam as folhas, e é a coisa mais coerente e normal do mundo, dentro dessa criação, e aí às vezes as pessoas veem só as folhas, e elas não conseguem um fruto para se alimentar. Mas na parábola da vinha, que Jesus fala da figueira também, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, tomando a parábola, Jesus pegou e falou e disse, eis que o dono da vinha chegou e disse, eis que há 3 anos essa figueira não dá fruto, vou arrancar. E aí a Bíblia Sagrada diz que ele chega para o viticultor, que é o que cuidava da vinha, e o viticultor olha para ele e diz assim, Senhor, se o Senhor permitir, por 1 ano, eu vou cavar, eu vou adubar ela, e se 1 ano ela não der fruto, aí então que ela seja arrancada. E aí eu vejo, queridos, que a nossa incoerência tem jeito, e aí eu vejo que às vezes o que entrou dentro de nós como tradição, o que entrou dentro de nós como costume familiar, o que está dentro de nós, que é a nossa natureza caída, as nossas inclinações, que elas costumam ser indisciplinadas, que elas costumam virar as costas para o Evangelho, para a grandeza do Evangelho,
eu descubro nessa parábola também de Jesus Cristo, a construção de que essa vida superficial, dessa figueira que não dá fruto, existe a oportunidade do viticultor cavar e botar adubo, para que essa figueira ela possa florescer, ela possa dar figos. Eu queria trazer mais ou menos esse entendimento aqui para nós essa noite. Às vezes existe uma incoerência na nossa caminhada, e quando eu falo isso, eu já começo a despontar essa colocação a partir da minha vida. Às vezes existem incoerências na nossa vida, que a gente costuma a se acomodar a elas. A nossa vida às vezes ela vai tomando um trajeto que é inteiramente antagônico aos princípios do reino. E chega um momento, queridos, que a gente se acostuma demais. Chega um momento que a gente aceita as imposições da nossa natureza caída. Chega um momento que existem algumas vozes que concorrem com a voz de Deus. E elas começam a se hospedar e encontrar comida e água no frigobar da nossa vida. Tem uma hora que a gente vira um hotel para essas coisas. Tem uma hora que a gente hospeda elas, e elas, ao ponto delas darem as coordenadas da nossa vida. A Bíblia Sagrada diz, querido, que se a figueira, eu ou você, estamos com folha, sem fruto, incoerência, a Bíblia Sagrada diz que o dono da vinha, irmãos, olhando, ele tem a intervenção do viticultor, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus se colocando dentro dessa parábola, está dizendo, eu vou cavar, eu vou adubar. Ou seja, em outras palavras, tem jeito de sair do superficial e aprofundar-se a respeito de quem é Deus e de qual é a sua vontade. Tem jeito de sair desse emaranhado de fio que tem paralisado e impedido de eu e você nos projetarmos em uma vida acomodada ao chamado. Ainda há jeito, queridos, da gente se desvincular dessa vida de correria e as suas imposições, ou dessa vida desligada, que a nossa carne, a nossa natureza humana tem inclinações para se acomodar. Ainda há jeito, você não morreu, eu não morri. Eclesiastes 9, versículo 4, diz que enquanto há vida, esperança. Hoje eu queria fazer uma viagem de quê? Uma viagem de projeção, queridos, para que seja produzido em nós, por meio da ministração da palavra da verdade, um confronto que nos arranque desse lugar de comodismo, que nos arranque desse lugar de aceitabilidade para coisas que Deus rejeita. Se nós estamos longe, a Bíblia Sagrada diz que nós somos capazes de fazer essa percepção, de alcançarmos essa condição por meio da análise, de uma análise rápida. Mas o que nós não podemos, queridos, é virar as costas para o que Deus tem para a nossa vida. O que nós não podemos é virar as costas para a organização de Deus, por meio da sua palavra na nossa vida. O que nós não podemos é aceitar que uma vida que a gente analisa e vê que ela está fora da proporção, da velocidade, da temperatura de Deus, e a gente se acomodar nesse lugar. Nós precisamos voltar. Por isso o convite de Jesus Cristo é um convite que atinge o ser humano de forma atemporal, ou seja, na sua existência. Algo que ele fala e que é projetado como conhecimento para nós na ilha de Pátimo há 2000 anos atrás, ainda continua fluindo hoje, porque é endereçada ao ser humano, e não ao ambiente, e não a uma época. Que é a palavra que diz, filho, tem muita coisa boa que eu enxergo em ti, mas tem uma coisa contra ti, e tenho pressa que você atente para o que eu vou falar. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas olha onde foi que você caiu.
e volta. Essa oportunidade ela é atemporal, porque ela não atinge o ambiente, ela não atinge a época, ela atinge o ser humano. E enquanto em qualquer lugar que tiver ser humano, ela entra, irmãos. E quando ela entra, ela promove a proposta pela qual ela entrou: transformação. A palavra de Deus nos transforma em terra fértil. A semente e o semeador é o mesmo. Então que ela cresça em nós, porque é ela quem configura a nossa vida. É ela quem purifica a nossa vida. É ela quem queima as mazelas dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus, ela nos liberta. E todo libertador, irmãos, a palavra de Deus vincula ele a fogo. Os dois maiores libertadores, quem eram? Do Antigo Testamento. Quem é o grande promotor de liberdade do Novo Testamento? Né? Claro que na visão inteiramente na plenitude de Deus, que é Jesus. Mas toda libertação, você vai ver que ela vai trabalhar com uma proposta de purificação. Quem eram os dois maiores libertadores do Antigo Testamento? Eles aparecem aonde? Na transfiguração. O que é a transfiguração? A transfiguração é Jesus Cristo querendo só revelar uma projeção de quem Ele é, para impressionar alguém? Não. A transfiguração é a exposição de uma identidade, para que impacte e transforme e mude e alcance outras identidades. A transfiguração de Jesus Cristo não é para provocar admiração, é para provocar a extensão e o crescimento de identidades. Quem é que aparece na transfiguração, queridos? Moisés, Elias e Jesus no centro. Um dos maiores libertadores do Antigo Testamento, quem era? Moisés. Como é que Deus vai ter com ele? Sarça ardente, fogo. Elias, que aparece ao lado de Jesus também. Qual é uma das maiores manifestações da vida de Elias? Fogo. E Jesus Cristo? João Batista dá o testemunho: eu batizo com água, mas quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque toda libertação promove purificação. Não vire as costas para a palavra, querido. Medite nela de dia e de noite. Envolva-se com ela. E aceite toda a ministração que é extraída dela, ao ponto de viver o que nela está escrito. Porque ou a palavra entra, irmãos, e organiza, te transformando a ti e a mim em referência sólida de Deus, do céu aqui na terra. Ou então a bagunça, queridos, hospedará outros hóspedes, que visarão dar continuidade à destruição, que visarão fazer a manutenção dos prejuízos, da identidade e dos sonhos de Deus para a tua vida e para a minha vida. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Tomar um pouquinho aí, pai. Tomar um pouquinho, por favor. Hoje eu queria trazer essa palavra, porque tem ardido no meu coração essa proposta de gerar
morte no domingo para que haja vida na semana. Mas como assim, pastor? Gerar morte? Gerar morte no sentido das tuas vontades morrerem, os seus desejos serem confrontados com os meus. Palavras que sacudam as nossas estruturas humanas caídas, coloquem elas em xeque, em condições de avaliação, e elas possam ser inteiramente confrontadas. Palavras que batam no nosso ser e sacuda a camisa na altura do colarinho e diga: acorda. Que a proposta nessa noite, e a proposta que tem crescido ainda mais por meio de mim, dos ministros aqui, é promover um sacudir do céu na sua vida e na minha, é promover palavra de confronto no domingo, palavras que visem confrontar a sua natureza caída e a minha, palavras que não escondam o que Deus não esconde, palavras que revelem o que a palavra revela, palavras que sacodem, palavras que apontam com respeito à sua identidade no rosto e diz: olha, pecado leva para o inferno. Palavra que não visa machucar você e eu, ou seja, o nosso ser, a nossa identidade como ser humano, do desrespeito, não, mas dizer a sua natureza caída e a minha, dizer assim: olha, largue esse adultério, porque senão você vai se arrebentar. Palavras que com respeito e amor ao ser humano e quem você é na sua identidade, poder abrir a boca no domingo e dizer: largue essa pornografia, porque senão você vai se arrebentar. Com respeito e amor a você e a mim, poder abrir a boca e dizer: largue esta mentira, largue esta mentira. Poder abrir a boca com respeito a mim e a você como ser humano, homem e mulher de Deus, e dizer: largue essa vida desonesta, largue essa vida de duas aparências, é uma coisa aqui, é outra coisa lá, quando ninguém está vendo. Não são palavras que visam desrespeitar e magoar ninguém, mas são palavras que confrontam a nossa natureza humana caída, promovendo vida em nós. Ou seja, é morte no domingo pela palavra, para que haja vida na semana. É palavra que vem com amor, irmãos, e diz: larga essa vida sem autoridade. Que quando te chamam para orar por alguém, você está tímido. Muitas das vezes não é pela palavra que você não vai saber usar, mas é porque você sabe que não está dentro da autoridade para orar. E que duvida se Deus vai fazer alguma coisa, porque dentro da reflexão que faz a respeito de si mesmo em relacionamento com Deus, está envergonhado, porque sabe que está distante da parceria proposta por Deus. Irmãos, isso são palavras que tem que mexer com a gente mesmo, querido, para que na semana a gente viva a presença, a vontade e os sonhos de Deus. Porque no domingo a igreja não tem prateleiras para a gente vender produtos, irmãos. Tem palavra da verdade, que transforma, que não negocia, que não aceita. Ainda existe uma cruz, ainda existe um caminho. E se a árvore está seca, querido, esse não é o problema para Jesus. O problema é se ela tem folha e não tem fruto. Se a árvore está vazia, que haja coerência diante de Deus, para dizer: Deus, a árvore está vazia, os galhos estão secos, e eu não quero esconder isso do Senhor. Vem, Pai.
Deixa as crianças correr, irmão, se liga. Quando Jesus diz que havia uma figueira só no meio das videiras lotadas do ambiente, Ele estava falando da exclusividade que eu e você temos diante dEle. E encerro a minha participação nessa noite, dizendo para quem está em cima e para quem está aqui embaixo, uma frase que eu ouvi do pastor Luiz Hermínio dizer: Deus não está atrás de pessoas ideais, Ele está atrás de pessoas leais. Deus não está atrás de pessoas capacitadas, Deus está atrás de pessoas que sejam leais. Porque aos capacitados Deus não necessariamente dará lealdade, mas aos leais, aos fiéis, Deus capacitará. A gente pode ter habilidade para fazer, irmão, um monte de coisa, e não sermos leais, e não recebermos essa fidelidade de Deus por meio desse caminho, se a gente não buscar o arrependimento, a aproximação pela palavra, embora tenhamos capacidade. Deus está atrás de pessoas fiéis, queridos. E aí, se elas já são capacitadas, aí Deus vai usar essa capacidade para a sua glória, porque dentro do terreno da fidelidade, Deus é glorificado sempre, mas nem sempre Deus é glorificado no terreno da capacidade. Ainda existe uma cruz, o Evangelho é imutável. E se a árvore está vazia e os seus galhos estão vazios, querido, uma boa notícia para nós: ao cheiro das águas, elas podem voltar a crescer, elas podem voltar a se fortalecerem, elas podem voltar a darem frutos. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, elas renovarão a sua folhagem, elas brotarão os seus frutos. Ao cheiro das águas, há uma saída para nós, há um caminho para nós, há uma proposta para nós. E eu estou a conjugando em respeito à palavra que é no singular, há uma. Por isso que João 8, capítulo 8, verso 31, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, versículo 30, a Bíblia Sagrada diz que Jesus olhando para a multidão, diz: olha, vocês precisam crer que eu sou. Versículo 31, a Bíblia Sagrada diz que ele olha e diz assim, e no versículo 31 Jesus diz: e Jesus se virou para os que creram nele, porque antes era para a multidão, mas no versículo 31 é para um grupo exclusivo. No versículo 30 do capítulo 8 é para muita gente, todos, mas no 31 é para um grupo exclusivo. E a Bíblia diz: Jesus se virou para os judeus que creram nele, o grupo diminuiu, e diz: se as minhas palavras estiverem dentro de vocês, aí então verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, os meus representantes, as minhas referências. Aí versículo 32 diz: e então conhecereis a verdade que eu carrego dentro de mim, e verdadeiramente vocês serão livres. É o que Jesus diz: quem serve quem tem pecado é servo do pecado. O que Jesus estava dizendo é que existem outros senhores que concorrem comigo e tentarão se impor sobre a direção da tua vida. Mas filho, se você e as minhas palavras, a minha água, ela vier sobre a tua vida, então verdadeiramente sereis livre. Livre de quem? Livre dos outros senhores que querem te dominar, livre das outras vontades que querem determinar sobre a tua vida, livre das outras propostas que concorrem com a minha. Ao cheiro das águas, você voltará para o quarto secreto,
Eu não estou falando da explosão da água não, irmão. Eu estou falando do cheiro. Porque dentro do quarto secreto não tem cheiro de água, tem mananciais. O cheiro da água é aqui que eu estou dizendo agora. É o respingar do cheiro dela, que vai te levar para o manancial lá dentro. Não despreze a palavra, querido. Se arrependa. Lança fora o que tem negado a Deus na sua vida. Vigia nas tuas amizades. Vigia para onde os teus olhos estão se abrindo. Homem e mulher cheio do Espírito Santo, querido, não anda assistindo novela não. Homem e mulher cheio do Espírito Santo sabe selecionar o que os olhos assistem. Homem e mulher cheio do Espírito Santo sabe rejeitar as amizades que não constroem. Homem e mulher cheio do Espírito Santo não comunga e nos trabalhos, na faculdade, no colégio, piadas imorais. Ele respeita as pessoas, mas ele sabe selecionar os ambientes. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são referência nas suas ruas. Ninguém vai olhar para você muita coisa. Quando vão sair para se divertir, não vão olhar para você. Quando vão sair para fazer compras, não vão olhar para você. Quando vão sair para trabalhar, pode não olhar para você. Mas no dia que a casa dela estiver desmoronando, vão dizer: eu sei onde é que eu vou. Quando manifestar um demônio, eu sei onde é que eu vou na casa daquele lá, é daquela lá. Crentes cheios do Espírito Santo, que fazem a diferença por onde passam. Por favor, queridos, entendam o que eu estou falando aqui agora. Por favor, não me crucifique, querido, por mais 5 minutos. Eu vi o pastor antes falando com um pastor que foi missionário na China. Aliás, falando com um pastor que conheceu um missionário da China. Escuta isso, em seguida eu dou as bênçãos apostólicas. Você está me ouvindo? Diga amém. Você precisa escutar isso, querido. E o pastor começou a relatar para ele tudo. Ele disse: não esconda nada. Ele disse como foi. Disse que o pastor chegou na China. Não pode pregar evangelho. Se for pego, querido, é sentença de morte. E quando chegou lá, ele conheceu depois de 1 ano e meio um irmão evangélico lá, escondido. Se encostou, ganhou a confiança e disse: quero ir com você. Quando foi no dia de culto, o irmão entrou dentro do carro, ele entrou, os dois saíram, irmãos, 40 minutos de carro. Pararam o carro num lugar esquisito, cheio de mato, esconderam o carro e andaram mais 41 minutos por dentro da brenha, no mato, para ir para um culto. Hoje, se tiver com dor na unha, a gente não quer vir. E aí quando foi andando, mais 40 minutos, que de repente, depois quase de 2 horas andando, cansados, chegaram num lugar, uma gruta, toda suja, toda, mas da própria natureza. E quando ele dizia: é aqui, e o cara olhou: não pode. Quando entraram, tinha um lugar com 300 irmãos reunidos como aqui, escondidos, louvando e queimando na presença de Deus, chapando na presença do Altíssimo, irmão. Aí de repente, no meio do culto, numa oportunidade, 2 casais sobem para cima do altar. Um casal, os olhos inundados, uma família, quer dizer, os olhos inundados de lágrimas, chorosos. E do outro lado, uma família feliz, alegre, sabe? Aquele semblante assim, sabe? Como quem ia receber alguma coisa.
E o rapaz lá falando para ele aqui no chinês, tá. E o cara dizendo, mas fala tudo para mim, o que é que está acontecendo aí? E o cara começou a explicar para ele, dizer, irmão, aquela família que está chorando, é porque aqui só tem um exemplar da Bíblia. Essa família que está chorando, é porque ela teve uma semana para ficar com a Bíblia só. E a história deles, que você está vendo eles abatidos aí, é porque eles leram tanto a Bíblia, que eles só paravam de ler a Bíblia quando o corpo desfalecia e não conseguia mais e arriava, para aproveitar o máximo que podiam. Por quê? Porque a Bíblia tinha que rodar nas 300 pessoas da congregação, ou seja, só ia voltar para ele, irmão, 1 ano e meio depois. E a família estava chorando, e a outra que estava feliz é a que ia receber a Bíblia por 1 semana. E a família chorando e diz, muito obrigado pastor, a gente só conseguiu ler de Gênesis a Reis, mas muito obrigado, e chorando, entregando a Bíblia para outra família. Incrível, irmão, só em casa nós temos umas 10. Valorize isso aqui, querido. Valorize essa palavra. Se encha da autoridade dela. É a matéria-prima que está dentro de você, que o Espírito Santo tem liberdade para usar. Paremos de qualquer oportunidade de brincadeira, querido. Deus está dizendo no meu espírito aqui essa noite para nós. Muitos nunca mais aqui sabem nem o que é jejuar. O Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite: vinde e voltemos ao Senhor. Oséias 6, versículo 1: vinde, voltemos ao Senhor, amém? Oh Deus, eu te louvo, Pai, te louvo por essa oportunidade. Sei que não é fácil, Deus, porque nossas naturezas são difíceis, mas essa é a tua palavra, e eu desconheço qualquer avivamento que não venha pela palavra que o céu reconheça. Só existe um avivamento que o Senhor reconhece, Pai, é aquele que é promovido por tua palavra. Nos ajuda a pregar ela, Deus. Usa os ministros dessa casa de oração, levanta outros, mas que independente de quantos subam aqui, que ministrem a tua palavra. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, a doce comunhão, consolação que vem da parte do Espírito, o supremo, soberano, glorioso, imensurável amor de Deus, seja despejado sobre nós agora, aqui nesse instante, e como uma cachoeira se espalhe e inunde todas as áreas do nosso ser, e nos convoque para esta volta, para esse lugar tão doce e maravilhoso em Deus. Que essa semana, Deus, ou que essa semana, queridos, da parte de Deus, seja derramado sobre cada um de vocês uma semana de livramento de morte. Uma semana que a programação do mal, quando olhar para você, não veja nada, porque as asas do Altíssimo te esconderão. Uma semana onde portas se abram de emprego, e quando entrares nessa porta, glorificarás ao Senhor que te colocou lá. Uma semana de ótimas notícias que venham da parte do Senhor Deus, e que ótimas notícias e surpresas procurem o teu endereço, batam na tua porta e chamem pelo teu nome. Quem crê em palavra profética e bênção apostólica, abre a boca e diz bem alto: amém, Jesus.